Esse é o Birosca dos Amigos, seu mais novo canal de React. E nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos estar aqui reagindo a mais um vídeo do canal Ancapsu, né? Pessoal, parece que andou tendo uns vazamentos aí, onde o Bolsonaro estava articulando aí uma aproximação com o Gilmar Mendes, né? Tava articulando aí uma parceria aí com o Gilmar Mendes. E parece que o Xandão descobriu. E aí agora com esses vazamentos que teve, né? O Xandão jogou isso no ventilador como um recado para o Gilmar Mendes. Falou, ó, eu tô me lascando, mas você não vai se afastar não, você vai vir junto comigo. Então, vamos estar reagindo a essa notícia aí. O Peter vai trazer em detalhes esse balaio de gato. Nós vamos falar sobre uma mensagem que foi vazada ontem, né? Você sabe, a Polícia Federal vazou algumas mensagens do celular do Bolsonaro. Não tinha nada demais ali, nada, nenhum crime, nada demais. Mas vazou algumas mensagens do celular do Jair Bolsonaro. A ideia, lógico, óbvio, evidente, era fazer uma cortina de fumaça, né? Os ministros do STF estão se sentindo pressionados, quiseram fazer uma cortina de fumaça para confundir o público e tirar o foco da coisa, né? Mas uma das mensagens chamou a atenção. Olha só, o Bolsonaro dizia para Eduardo Bolsonaro: esqueça qualquer crítica ao Gilmar. E diz que todos ou quase todos demonstram preocupação com as sanções que viriam a ser aplicadas pelo governo Trump. Vamos entender esse caso aqui, porque tem dois aspectos aqui. O primeiro aspecto que eu acho que é importante. É, meus amigos, as sanções estão começando a fazer efeito. O Gilmar tá querendo pular fora do barco, tá querendo bandear pro lado do Bolsonaro, né? É aquilo que eu falo para vocês. É lógico que para o público, o Gilmar Mendes e todos os ministros do STF vão falar: não, que estamos do lado do Alexandre de Moraes, não porque soberania, 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 mas por trás as negociações que estão acontecendo. E o Gilmar Mendes tem muita coisa para perder, né? Ele tem o Gilmar Palusa lá em Portugal, ele tem muitos bens lá na Europa, né? Então, cara, se o Gilmar cai aí numa sanção aí, numa Magnitsky da vida, ele tá fufu, meu amigo. Então ele, né, quem tem medo, cara. Por trás, o nível da conversa é outro. Outras coisas estão sendo negociadas e o Bolsonaro sabe disso. A gente falou um vídeo recentemente, o Bolsonaro está otimista com a situação, né? Por mais que. Não, o Alexandre de Moraes está descontrolado. O Alexandre de Moraes está descontrolado e vai continuar descontrolado. Mas mesmo assim, as negociações são positivas. Vamos entender esse caso aqui, porque eu acho que dá para tirar um segundo ponto dessa história, que tem a ver com Gilmar Mendes e com Fux também. Pois bem, Bolsonaro pediu ao Eduardo Bolsonaro: esqueça qualquer crítica ao Gilmar. Então, olha só o que foi a mensagem, né? Aqui, ó. Um diálogo citado no relatório, Bolsonaro afirma ter conversado com alguns ministros da Suprema Corte e que todos, ou quase todos, demonstraram preocupações com as sanções que viriam a ser aplicadas pelo governo Trump, ou seja, com a lei Magnitsky sobre os ministros, né? Em resposta, Jair Bolsonaro informa que o conteúdo não deveria ser compartilhado e diz para Eduardo: esqueça qualquer crítica ao Gilmar, possivelmente se referindo ao Gilmar Mendes. O ex-presidente então afirma que tem conversado com alguns do STF, todos ou quase todos demonstram preocupação com sanções, referindo-se a medidas que viriam a ser adotadas pelos Estados Unidos contra o Estado brasileiro, não, contra o ministro Alexandre de Moraes, né? Por fim, Bolsonaro pede que a conversa continue por meio de ligação telefônica. As mensagens foram recuperadas no celular do presidente, coisa e tal. Enfim, o que tem de significativo nessas coisas aqui? Primeira coisa, como eu falei, existem negociações. Estão sendo negociados todos ou quase todos. Se conseguir trazer esses ministros aí pro lado do Bolsonaro, cara, o Alexandre de Moraes tá ferrado, né? Acho que ele vai ficar sozinho, isolado, brigando com todo mundo. Com certeza, esse vazamento que teve aí foi o Xandão mandando um recado pro Gilmar. Falou, opa, você não tava comigo, meu amigo? Como é que você tá querendo pular do barco agora? Volte aqui. Do STF estão preocupados com isso e querem resolver o problema. Esquece Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes vai dobrar a aposta, triplicar a aposta, quadriplicar a aposta e não vai parar nunca. Até porque, com todos os crimes que o Xandão já cometeu, e ele sabe que ele cometeu, e que ele vai continuar cometendo, rapaz, se o Xandão cair, ele vai pegar uma cana pesada, viu, meu amigo? E ele sabe disso. Então, ele vai apostar, dobrar a aposta o quanto ele puder. Mas é aquilo que eu falei para vocês, é a forma de resolver o problema. É o Congresso e os outros
ministros do STF. É isso que a gente tem que focar. O Lula e o Alexandre de Moraes, esses não adianta. Esses vão dobrar a aposta, vão continuar brigando, não tem nenhum interesse em parar. Para eles não há nenhum interesse em parar por... O Lula tem vários vídeos dele falando que o sonho dele é implantar o socialismo aqui no Brasil. Quer dizer, na América Latina inteira, né? O sonho dele é esse. Então, enquanto até ele bater a caçuleta, ele passar dessa para melhor ou para pior, não sei para onde é que ele vai continuar com essa ideia maluca dele de tentar implantar o socialismo na América Latina. Isso não tem o que mudar, cara. Por mais que isso quebre o país, por mais que destrua o país completamente, eles não vão parar. A questão é o Congresso e os outros ministros do STF. O que dá para entender aqui é que tinha conversa. O Gilmar estavam conversando com o Gilmar, né? E, de fato, lembra que o Eduardo Bolsonaro pediu para o Trump não incluir o Gilmar Mendes e o Barroso na primeira lista da Magnitsky? Pois é, olha só, isso pode ter sido justamente conversas que veio daqui. Porque é importante notar uma outra coisa, tá? Essas coisas que foram vazadas, né? Foram vazadas pela Polícia Federal. Foram vazadas porque tinha interesse. A gente não teve acesso a todas as... Pois é isso que eu falei em um outro vídeo aí. Cara, não tem vazamento nenhum. Tá tudo tranquilo. É só a Polícia Federal pegar um aparelho de alguém, um celular, um computador, começa a aparecer vazamento de um lado, do outro. Se fosse pelo menos mensagens prometendo a pessoa com algum crime, mas a maioria das mensagens não tem nada. É a pessoa conversando com outra, cogitando alguma coisa, conversando sobre alguma coisa. Mensagens particulares ali da pessoa. Como que a Polícia Federal faz isso? Como que faz esses vazamentos? A Polícia Federal tinha que ser responsabilizada por isso. Eles não têm o compromisso de reservar a privacidade da pessoa, né? Mensagens que tinham no celular dele. Eu tenho certeza que tinham várias outras mensagens no celular do Bolsonaro que não foram vazadas. Por quê? Porque não tinham nenhum recado que o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal quisessem dar publicamente, né? Escolheram algumas mensagens para dar esse recado, esse vazamento seletivo e coisa e tal, para botar o Bolsonaro numa situação ruim nessa história, né? Cara, eles não vão botar só o Bolsonaro em maus lençóis aí. Estão botando o Gilmar Mendes, né? Numa situação delicada, meu amigo. Porque o Xandão vai pegar no pé dele. Curiosamente, também colocam o Gilmar Mendes numa situação ruim. Colocam o Gilmar Mendes como alguém que está negociando com o Bolsonaro. A verdade é essa, né? Aqui, ó. Lembra dessa história? Tarcísio e Gilmar Mendes. Traidor! Seu traidor! Mendes o pedido de liberação do passaporte de Bolsonaro que ele nega ter feito. O Lauro Jardim, alguns dias atrás, falou aqui, ó, 5 semanas se passaram desde que se tornou público que logo depois de Donald Trump anunciar o tarifaço, Tarcísio de Freitas pediu a Gilmar Mendes que conseguisse a liberação do passaporte de Bolsonaro para que o capitão fosse aos Estados Unidos negociar com o presidente americano. Em conversas reservadas, Tarcísio nega que tenha formulado tal pedido ao ministro. Ou seja, isso aqui levantaram essa ideia. Agora, pode ser que tenha sido verdade isso. Existem negociações correndo. Lembra que eu falei para vocês que uma das coisas que era a proposta, aparentemente, do Trump é justamente colocar o Bolsonaro como o fiador do pacto entre Brasil e Estados Unidos. Ou seja, dessa forma ele não poderia ser preso, né? Qualquer coisa que anulasse o Bolsonaro também acabaria com a economia brasileira. Mas o que aconteceu? O Alexandre de Moraes foi mais rápido e proibiu ele de falar qualquer coisa na internet para evitar, inclusive, que ele, né, fizesse esse papel, que ele falasse com o Trump, que ele pedisse para o Trump para reduzir tarifas e coisa e tal. Eu não duvido nada que esse tipo de negociação aconteceu. Ou seja, né? Fazendo censura prévia. Inclusive censurando a imprensa, né? Envolveu o Gilmar Mendes, envolveu o Tarcísio, envolveu o Bolsonaro. E o fato disso ter saído nesse vazamento aqui é um recado do Alexandre de Moraes para o Gilmar Mendes. O Alexandre de Moraes está puto com o Gilmar Mendes porque o Gilmar Mendes deve ter se afastado dele. Como eu falei para vocês, né, lá no STF, depois que o Eduardo Bolsonaro pediu ao Trump para não incluir o Barroso e o Gilmar Mendes na primeira leva de Magnitsky, e de fato a primeira leva de Magnitsky veio só o nome do Alexandre de Moraes, você pode reparar que o tom das críticas do Barroso e do Gilmar Mendes diminuíram. Não é que eles... Se você perguntar, eles vão falar, não, porque estamos do lado do Alexandre de Moraes, é lógico, é muito importante, coisa e tal, mas o tom ficou muito mais baixinho. O Barroso praticamente não fala mais nada com ninguém, tá quieto, silencioso. O Gilmar Mendes, outro também que não fala mais... Ó, quem conhece esses dois, que não conseguiam ficar com a boca calada. Verdade.
O Arroso vivia aí todo serelepe, né? Todo participando de show, cantando musiquinha e tal. O cara sumiu. Cara, falavam tudo, davam um palpite em jogo de futebol, em desenho animado, em Pokémon que você gosta mais, dava palpite em qualquer coisa. Agora estão tudo tão quietos os dois, né? Por quê? Exatamente por isso. E escalaram o Dino para fazer a defesa do Alexandre de Moraes com a questão da Magnitsky. Ou seja, o que dá a entender nessa história aqui também é que teve um recadinho do Alexandre de Moraes para o Gilmar Mendes. Olha só, Gilmar, eu tenho um ganchinho com você, olha só. Tu tava no meu. Volta aqui, Gilmar. Você pensa que você vai pra onde? Nós tá no barco junto, meu camarada. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo de hoje. Você que chegou até aqui, peço que, por favor, se inscreva no canal, comenta alguma, vai lá no vídeo, comenta alguma coisa, compartilha esse vídeo para alguém. Cara, isso ajuda demais o canal crescer. O YouTube entrega o vídeo para outras pessoas, tá bom? Se você puder fazer isso, eu agradeço muito. E, claro, não esqueça de fazer uma visita lá no canal Ancaps, porque eu tô usando os vídeos dele aqui, eu acho os vídeos dele bom pra caramba, então eu tô usando é tudo. É isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.